Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Mário. Nós seguimos falando dos gêneros literários que estão presentes na nossa coleção Mitos, Contos e Fábulas. E hoje nós vamos para falar de um que não está presente no título. Mitos, Contos e Fábulas, ok? Mas também nesses mitos, contos e fábulas nós colocamos um, digamos, subgênero, que é o subgênero das lendas, e até lendas medievais. Então nós colocamos um distintivo ali temporal, certo? Lendas da era medieval. Lendas são só coisas medievais? Não, não necessariamente. Então nós poderíamos dizer só lendas, se fosse o caso. Talvez teríamos dito tudo o que era necessário, mas não. Lendas medievais, em específico. Tá? O que é uma lenda? Não é? Lenda nós dizemos assim, isso é uma lenda. Dizem que um fulano um dia estava em casa, uma babá estava em casa, né, cuidando das crianças para os pais, para dois pais, e aí os meninos estavam dormindo, estava só ela mais os filhos em casa, e de repente ela recebeu uma ligação de alguém dizendo que estava de olho nela, que a conhecia e dando sinais e indícios, né, de que a conhecia, de que sabia onde ela estava, sabia do paradeiro dela e tal e coisa, e de repente, né, essa pessoa liga para a polícia. Então, depois de algumas ligações insistentes desse chamante desconhecido, e a polícia então faz um rastreio da ligação e consegue descobrir que a ligação está vindo de dentro da casa, da própria casa. Nem sei se isso é possível, né? Precisaria ter duas linhas telefônicas diferentes para ela ligar, né? Receber a ligação de dentro da casa. Essa é uma lenda urbana antiga, talvez alguém de vocês conheça, né? A babá, né? A lenda urbana da babá e do ligar, né? Do chamante desconhecido, digamos assim, e a ligação está vindo dentro de casa. Então, havia um invasor, etc, etc e tal, né? Essa é uma lenda urbana. Uma lenda urbana. Vocês veem aí que nem toda lenda é só medieval, pode ser uma lenda urbana dos nossos tempos, das cidades, grandes cidades modernas, atuais, certo? O que é uma lenda? Aí a gente diz, não, mas isso é só uma lenda. Olha só, está no nome da coisa, o nome pelo qual nós chamamos é uma lenda. Não é verdadeiro. Assim como nós dizemos de vez em quando, isso é um mito, querendo dizer, é uma história, né? Muitas vezes com um caráter, com elementos fantásticos na história, né? Mas não aconteceu mesmo. E lenda tem quase essa mesma acepção. Mas vocês percebem aí, na palavra lenda, em distinção a mito, né? Isso é um mito. Geralmente a gente fala, talvez a coisa da ciência, é um mito da ciência e tal. É um mito sobre a ciência, que tal pessoa diz tal coisa, ou que se acredita em tal e tal coisa. Tá? Um mito, não é verdade. Mas quando nós falamos lenda, parece que é um pouco mais próximo da realidade, um pouco mais, tem um caráter um pouco mais histórico aí, num sentido em que nós quase sentimos que, não, essa história até aconteceu, não foi bem assim como reza a lenda, mas ela aconteceu. Tá? Então a lenda, mais do que o mito está, quando nós falamos em sentido estrito do mito, nós estamos falando de uma história, uma narrativa, né, que, em primeiro lugar, tem como personagens principais, em geral, deuses ou heróis, os semideuses, tá? Mas a lenda não, a lenda tem como personagens, mormente falando, pessoas reais, né? Às vezes pessoas históricas. Nós ouvimos falar, às vezes, né, da lenda de Lady Godiva, uma lenda medieval, de uma mulher que teve que andar nua sobre um cavalo, numa vila medieval, numa cidade medieval, num burgo medieval, porque ela queria que o marido dela, que era um duque,
um conde, alguma coisa assim, o regente da cidade, baixasse os impostos, porque a população estava sofrendo, era uma pessoa muito católica, profundamente cristã, ela queria que, e o marido já nem tanto, né, era mais para um tirano, mais para um tiranete. E aí, então, ele diz assim, então se tu andar nua pela cidade, né, eu vou baixar os impostos, assim, com um certo sadismo, né, ele propõe isso aí. E aí, então, se diz que realmente essa Lady Godiva, ela existiu, é comprovado historicamente, que era uma pessoa realmente muito caridosa, às vezes muitas doações para a igreja, e o que significa isso para a época que ela fazia muitas doações para os pobres, porque a igreja ajudava e ajuda ainda hoje os pobres, tem esse carisma da igreja, certo? Então, ela realmente existiu. Agora, essa história de andar no cavalo nua, e que toda a cidade então teve que ficar em casa, né, trancafiada em casa para não ver não cometer um ato de impudícia, digamos assim, certo? De incontinência ou coisa que valha, certo? Então, mais uma pessoa lá, um cara lá, espiou, né? E esse aí se deu mal na história, certo? Foi transformado em pedra, ou foi perseguido por demônios, coisas, nem me lembro direito. Mas então tem isso. Claro, sempre vai ter um cara que olha, né, e se ferra nessas histórias aí, porque tem também uma moral, aí a história vai, né, quem conta o conto vai aumentando um ponto, tá? Mas existiu a tal Lady Godiva. Ela realmente existiu. Então a lenda tem muitas vezes um pé calcado, bem calcado na realidade. Assim nós falamos do rei Arthur, por exemplo, é outro objeto das lendas medievais, outro grande assunto, o grande personagem das lendas medievais. Há todo um ciclo arturiano, vocês já ouviram falar sem dúvida, não sei se conhecem muito a fundo, né, ou mais a fundo, menos a fundo, mas já ouviram falar, é quase impossível não ter ouvido falar do rei Arthur, né? Então ele também é um personagem lendário, semi-lendário. Sim, existiu um rei lá no século VI ou V na Inglaterra que tinha um nome parecido com Arthur, não era bem esse nome foi se transformando ao longo do tempo. Então esse rei existiu um Uther Pendragon, que era o seu pai, também era o rei antes, etc. Existiu um Merlin, né? Existia um cara com um nome parecido com Merlin, também não era Merlin, era Merdin, algo assim, tá? Então, vejam só, as lendas estão calcadas na realidade, mas, claro, elas vão sendo, de alguma forma, embelezadas. E aí, aquela questão, vão se adicionando episódios, sagas inteiras, como o ciclo do Graal. O ciclo do Graal ele aparece um pouco depois de começarem a surgir as histórias do rei Arthur, não é? Ele se torna, de repente, esse ciclo do Graal se torna o centro das histórias em dado momento, né? No começo, o Geoffrey Mammoth, que foi o historiador que começou com isso, né? Ele fala de História dos Reis da Britânia, uma coisa assim, é o livro dele, e ele fala que ele não fala do Graal, certo? Conta toda uma história do rei Arthur e tal, dá início a esse hype, vamos chamar assim, né? Começa assim, citando ele na sua história dos reis, então entre os reis, de repente esse rei ganha um grande status de lenda, né? Porque aí se vão adicionando essas coisas, né? O ciclo, né, arturiano vai aumentando, vai ganhando a saga do Graal, a história do Merlin, o Merlin começa a aparecer, o Merlin fez isso, fez aquilo, tinha a espada na pedra, às vezes não tinha espada na pedra, às vezes a espada é dada pela Dama do Lago, a Excalibur, às vezes são duas espadas diferentes, uma a que ele tira da pedra, outra é a Excalibur dada pela Dama do Lago, certo?
e aí vão se criando vários e vários episódios, a lenda vai se tornando mais parecida com um mito, né? Mas ela evolui de uma história, da própria história, né? Da história historiográfica. Então isso, tá? E isso dá um caráter muito interessante à lenda, né? Talvez mais, não digo mais didático que o mito. O mito nós podemos brincar, jogar com ele, moldá-lo daqui para ali, utilizar. A lenda nem tanto, né? Mas talvez o caráter da lenda ele seja mais, assim, ele nos inspire mais do que o próprio mito, né? O mito nos parece algo mais distanciado, ninguém é tão inspirado assim pela história do Hércules, né? Claro, os gregos antigos, sim, tá? Mas o Hércules para os gregos antigos, para os helenos, ele às vezes tinha um caráter meio lendário, mais do que mítico. Então nós podemos imaginar que existe essa variação, né? Dependendo para aquele povo, para o povo que está mais próximo de uma determinada cultura, de uma determinada história, né? O Hércules poderia muito bem ser um cara lendário, um cara das lendas, um cara que realmente existiu, mas depois nós fomos adicionando histórias sobre histórias, aí claro, perde-se o caráter histórico dele, mas ele existiu. Os gregos muito bem poderiam acreditar nisso. Tanto se acreditava, por exemplo, na existência de um Aquiles, que o Alexandre o Grande, antes de começar a empreender a sua campanha na Pérsia, né, ele vai fazer uma visita ao túmulo, ao suposto túmulo de Alexandre o Grande, né, como que para se inspirar, assim, né? E aí começa uma longa cadeia de grandes generais que vão inspirando um ao outro, né? Começa com Alexandre o Grande inspirando-se no próprio Aquiles, um personagem lendário, mitológico, para nós hoje mitológico, né? Para Alexandre o Grande, mais lendário, certo? Vocês captaram aqui o meu sentido? E aí o próprio Alexandre o Grande ele mesmo se torna um personagem lendário. É bom lembrar disso. Durante a Idade Média, muito se escreveu sobre Alexandre o Grande, e aí com, né, acréscimos lendários muito claros, assim, né? Quando ele vai até os confins do mundo, quando ele desce às profundezas da água num proto-submarino, existe uma história assim, quando ele sobe até quase muito próximo das estrelas num proto-avião ou num proto-helicóptero. Tudo isso existia na Idade Média, no fim da Antiguidade, começo da Idade Média, na Idade Média mais avançada, muitas lendas são confeccionadas em torno do personagem do Alexandre o Grande, que se torna também um personagem de lenda, tá? Embora seja histórico, muito histórico, por trás dessas lendas há o personagem histórico, e existe uma historiografia em torno dele que, né, delimita bem o que foi o personagem histórico da lenda, certo? Em relação à lenda. E aí, por exemplo, o Alexandre o Grande vai inspirar o próprio Júlio César. Aí o Júlio César vai inspirar, sei lá quem, o Carlos Magno. Aí o Carlos Magno vai inspirar um cara como um Napoleão Bonaparte. Nós temos toda essa linhagem dos grandes generais que moldaram ou transformaram a cara da Europa, né? De um jeito ou de outro, tá? Um vai se inspirando no outro. E qual é a origem remota de tudo isso? Bem, um personagem mitológico lendário chamado Aquiles, né? O, digamos, herói da guerra de Troia, da Ilíada de Homero, em especial. Nós vemos que ele é transformado num herói, principalmente por Homero na Ilíada, toda a guerra de Troia. Bem, há uma profusão de personagens, cada um tem o seu momento, na própria Ilíada, cada um tem o seu momento, mas o personagem principal, bem claramente, é Aquiles, muito embora ele esteja ausente de grande parte da obra, esteja no pano de fundo.
Então, isso é muito interessante. Só que, como eu disse, para que servem as lendas? Porque elas são tão interessantes. É porque esse pezinho na história, de fato, é esse fato de que nós intuamos, no fundo, uma origem histórica para esses personagens. Até o Aquiles, nós podemos, com um pouco de forçação, assim, a pensar que foi um personagem histórico. Nós conseguimos nos inspirar muito mais nesses personagens, porque nós pensamos, bom, algo de bom ele fez, ou algo de admirável ele realmente fez. E aí nós já, a partir disso aí, nós começamos a confundir a nossa cabeça, o mito, no sentido da história fabricada, e o personagem. Né? E aí nós pensamos, bom, o Aquiles foi um grande guerreiro da guerra de Troia, né? Ele fez isso, fez aquilo, ele derrotou o Heitor, no fim das contas. Né? Então, bom, eu posso me inspirar nele. Né? Talvez eu possa até jogar na minha cabeça com certos momentos mais claramente fantásticos da história, como Aquiles contra o rio Escamandro e toda aquela coisa, né? Ou algum camarada mais supersticioso vai pensar assim, bom, talvez eu seja patrocinado por um deus e tal e coisa. Nós podemos confundir na nossa cabeça muita coisa. Né? Isso acontece, é humano. Né? Procuramos fugir, sim, dessas superstições e tudo mais, mas acontece, né? Nós podemos nos precaver disso, mas acontece. E, bem, o fato é esse. Essas histórias nos inspiram muito mais, porque os seus personagens são humanos, né? Fazem coisas que, em algum grau, são humanas, são factíveis para um ser humano. Né? Então, tudo isso nos inspira. Né? Então, nós podemos também pensar aqui nas outras histórias que estão na nossa coleção Mitos, Contos e Fábulas, nesse livro que fala das lendas medievais. Então, há lendas desde lendas que tratam de personagens muito corriqueiros do dia a dia, donas de casa, né, homens, trabalhadores do campo, ferreiros e não sei o quê. Nós temos toda uma coleção de histórias ali que são contos portugueses e até contos brasileiros, né? Lendas portuguesas, lendas brasileiras, certo? Que é muito interessante. Isso é uma coisa que é bem especial assim, desse volume. Tá? Mas nós temos então as histórias que envolvem o ciclo de Carlos Magno, né? Também chamado Matéria de França. Né? Então, é matéria de Britânia ou matéria de Inglaterra é todo o ciclo do Rei Arthur, matéria de França é todo o ciclo que envolve Carlos Magno, um ciclo conhecido, menos conhecido que o Rei Arthur, acredito, mas também muito conhecido, especialmente na Europa, aqui no Brasil talvez menos, embora nós tenhamos até poemas nordestinos dos repentistas, que falam do ciclo do Rei Arthur, sim, que desenvolvem esse ciclo e confeccionam novos episódios e tal, poemas muito interessantes de se buscar. Então esse ciclo aí, nós falamos, né, e aí se fala do Orlando, que era um dos cavaleiros do rei Carlos Magno, certo? Às vezes chamado de Rolando. Tá? Então, nós temos o poema Orlando Furioso, Orlando Inamorato, ou Orlando Enamorado, tá? Grandes poemas épicos medievais, né? Nós vemos aí o começo da épica medieval mesmo, com esses poemas do ciclo, tanto arturiano, mas talvez até mais do ciclo de Carlos Magno, da Matéria de França. E aí vai se inspirar um Camões, por exemplo, vai se inspirar um Camões para fazer o seu Lusíadas, né? A Jerusalém conquistada também, né? Vai se inspirar nisso aí, se inspirar nesses poemas épicos como os do Ronsardo aí, o Orlando Furioso, etc. Né? Depois
isso aí também, refletindo, vai gerar o gênero do romance. Incrível que pareça, estranho, nós diríamos, mas o que é um dos primeiros grandes romances, o primeiro grande, imenso romance, que é o Dom Quixote, se não uma resposta mais moderna a esse imaginário medieval, né, calcado nessas lendas. Porque o rei Carlos Magno existiu também um Orlando, né, muito provavelmente um cavaleiro, né? Ele não fez tudo que está dito aí, né, nesses poemas, mas ele fez muita coisa, né? Foi um cavaleiro, fez as suas ações valorosas. Então, de novo, essa coisa, né, da lenda estar calcada na realidade, na história, e isso ser um motivo para nós nos inspirarmos, tanto na nossa vida, tanto como exemplos de heroísmo, né? Tanto neles como exemplos de heroísmo, mas de muitas outras coisas, certo? Então nós temos também aquelas histórias que sempre vão povoar o imaginário romântico, né? Até os nossos tempos, né? Principalmente no tema do amor, né? Então nós temos o Orlando e a sua amada, Angélica e não sei o que, né? Aqueles amores corteses, né? Que veio a ser a origem remota da nossa visão de amor hoje, dessa visão do amor romântico, de que um marido e uma mulher têm que se amar apaixonadamente, etc. E coisa, né? Essa visão nem sempre foi a visão prevalente, nem na cristandade, nem no mundo antigo. Isso vem muito da ideia do amor cortês, dos trovadores, né, do círculo ali da Aquitânia, certo? Né, do sul da França, ali das cortes do sul da França, etc. Então, tudo meio que nasceu ali. Foi uma invenção. Alguns falam até da invenção do amor romântico mesmo. Né, esse amor que tem um grande teor platônico, né? Mais do que erótico. Então, tudo isso é muito interessante, tudo isso diz muito respeito a nós, né, que estudamos, né? E por isso aqui no Instituto nós não podemos deixar de fora esse volume das lendas medievais, né? Porque isso é parte integrante do nosso imaginário ocidental. Nós precisamos conhecer as principais histórias, é isso que nós buscamos ali, e as histórias dos santos também, as lendas, as legendas dos santos, como o São Francisco, o São Jorge, que eram muito proeminentes, né? Tudo isso, né, era lenda medieval também, né? Esses grandes personagens de lendas medievais, né, como um São Francisco. Então, nós precisamos disso, precisamos voltar a incorporar isso ao nosso imaginário, senão nós vamos perder muito, nós não vamos acompanhar do que se está falando na literatura. Mesmo na literatura moderna, aí, dos romances, etc., do Dostoiévski, como todo mundo gosta, etc., nós não vamos saber do que ele está falando e do que os demais autores estão falando. Tá? Temos que voltar a isso. Então, para isso, esse volume. E mais ainda, para terminar aqui, as lendas são interessantes ainda porque elas parecem ser a perfeita fusão de tudo isso que nós vimos até agora, a perfeita fusão entre mito, fábulas e contos de fada. Né? Parece que tudo ali se junta nessas lendas medievais, que são literárias, enfatizo, não históricas, tá? Mas tem um pé na história. Tudo isso ali parece que está em um perfeito equilíbrio. Então nós temos um pouco de mito, né, aqui e ali, né, até porque todos esses cavaleiros medievais vão se inspirar e vão ter sua origem remota lá na Ilíada, sim, né? E também na Odisseia, e etc. E, obviamente, na Eneida, que era muito amada, uma das obras mais amadas pelo medievo. Tá? Então vou ter o seu pezinho nisso. Mas nós temos também fábula, nós temos moral ali incutida, né? Moral muito clara, né? A busca pela justiça, a busca pela continência,
certo? Pela castidade, pela coragem, pelo sacrifício. Tudo isso são buscas, né, desse ideal das lendas, esse ideal que muitas vezes é o ideal cavaleiresco, né, cavaleiresco mesmo, da cavalaria andante medieval. Isso, de novo, a cavalaria andante é também algo que é histórico, mas também está permeada de lendas, né? Circundada de lendas, certo? Tudo isso é muito interessante. Tá? Nós precisamos voltar a ter esse imaginário medieval também e, de novo, esse tipo de obra ele encapsula muito bem. E por fim, os contos de fada também, porque sim, volta e meia esses cavaleiros, volta e meia esses personagens de lenda vão se deparar com personagens de tipo dos contos de fada, do tipo fantástico, como fadas, duendes, elfos e não sei mais o que, né? Espíritos, sprites e tudo que é coisa, né? Então tudo isso, nosso imaginário não está completo sem todos esses tipos de personagens, trolls, goblins, não sei o que, coisas que vêm até do imaginário germânico, de uma mitologia germânica nórdica, né? Celta também. Então tudo isso está incorporado ali e nós temos que incorporar ao nosso imaginário, né? Senão fica faltando coisa. Se nós conhecemos isso aí também só por obras da Disney ou por ouvir falar aqui e ali, pelo Senhor dos Anéis, que seja, tá bom, já é um primeiro contato, mas nós temos que ir a essas fontes, as fontes medievais, as próprias lendas, tá? E as lendas são, por que não está no título da coleção? Porque elas também são contos de fada, em certo sentido, elas são contos, são contos medievais, tá? Assim como os contos de fada, né, são o gênero em si, a parte, mas faz parte do gênero contos. Faz parte do gênero dos contos, certo? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso recado de hoje para vocês. É sobre as lendas medievais. É muito importante, né? Procurem se aculturar com isso, certo? E é isso, né? Está tudo também na nossa coleção Mitos, Contos e Fadas. Mitos, Contos e Fábulas, desculpa. Certo? Fizemos esse compilado aí especialmente para formar o imaginário de vocês de novo, né? Um imaginário sadio, que não é só um imaginário repleto de coisas, né, reais, entre aspas, né? Nós precisamos também do fantástico, do fabuloso, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Gostaram? Curte e compartilhe.